Fala pessoal, Leonardo Viana mais uma vez aqui e hoje eu queria trazer uma notícia a respeito mais uma vez a esse desgoverno e alguns de seus apoiadores que estão começando a perceber que ele não vai resolver absolutamente nada. Vamos ver uma notícia que saiu aqui na Carta Capital que fala justamente sobre líder de entregadores de aplicativo diz que se sentiu enganado por governo sobre regulamentação. Mais uma pessoa que se sentiu enganado por achar que o Lula, quando entrasse no poder, ia resolver todos os problemas, né? Aquela grande falácia. E onde que está o erro nessa situação? A gente imaginar que o governo, de alguma forma, com mais regulamentação, vai resolver algum problema. O que a gente viu na questão dos aplicativos, principalmente no Uber? Quando começou a rodar o Uber tinha pouca regulamentação, tinha mais liberdade de atuação, era muito mais barato, muito mais simples, apesar de ainda estar engatinhando. E aí, com o passar do tempo, o governo percebeu que era uma ótima fonte de renda e começou a taxar e colocar mais encargos nessa condição. E aí, quando a gente tem essa situação do brasileiro que busca sempre ter mais direito, mais benefícios, mais conforto na situação trabalhista, eles imaginavam que com mais regulamentação também ficaria bom para o lado deles. Mas aí o que acontece? O que o Estado faz quando regulamenta? Começa a taxar, começa a engessar as relações. E aí não fica bom para ninguém. Não fica bom nem para a própria empresa que está fornecendo o serviço, nem para os entregadores. Porque aí, imagina, você começar a aplicar a CLT para esse tipo de serviço. Muitas vezes a pessoa está fazendo um bico, está fazendo um extra, quer tirar um dinheirinho, está utilizando as horas de folga, ou algum dia ou outro quer tirar um dinheirinho a mais, vai trabalhar mais horas para poder folgar um pouco mais no final de semana, ou no meio de semana, que seja. Agora, quando você coloca relações trabalhistas, aí você vai ter horário de início, horário de término, e aí todas aquelas vantagens que a gente imagina que teria, acabam caindo por terra. Porque não é realmente uma vantagem. Vocês vejam essa questão do FGTS, Fundo de Garantia. O governo, ele separa uma parte do seu pagamento para guardar, como se o cidadão, como se cada indivíduo não fosse capaz de poder lidar diretamente com as suas próprias finanças. Se eu quero juntar um dinheiro, eu pego aquele dinheiro e junto. Não preciso do governo para fazer isso. Muitas vezes eu quero comprar um celular, quero comprar um aparelho, ou vou dar entrada em alguma coisa. Então esse FGTS tem toda uma burocracia para a gente conseguir resgatar esse dinheiro. Enquanto a gente não resgata, naquelas situações que seja para financiar uma casa, ou seja, em uma eventual demissão, o dinheiro fica lá para o governo poder utilizar da forma que ele bem entender. Esse que é o principal problema. Vamos ver outro detalhe aqui. Uber pode sair do Brasil após regulamentação do trabalho em aplicativo. Então é mais uma vez a gente vendo que essa regulamentação estatal acaba sempre atrapalhando. Ainda mais com esse atual governo que precisa arrecadar mais para poder pagar o pedágio, né? Tanta gente que ajudou na eleição, artistas, Rede Globo, várias emissoras na verdade, toda a grande mídia. Todo esse pessoal está cedendo, fora a questão partidária, né? Muitos partidos colocaram o Lula lá no governo, então agora cada um vai querer a sua parte, que é a sua fração. Então esse governo está precisando arrecadar e muito. Então toda vez que surgir uma oportunidade dessas aí, ele vai sempre regulamentar e vai piorar. Vai colocar uma taxação. Ou seja, eles querem colocar como se o indivíduo negociando diretamente com o aplicativo, com aquela empresa, ele é incapaz de determinar a melhor situação para ele. Tem que chegar o Estado, tem que chegar o governo e colocar os melhores termos, digamos assim. E aí é que mora o principal problema. Então a gente precisa ficar atento a respeito disso. A gente precisa entender que o Estado ele não resolve problema nenhum. Como o Bolsonaro já dizia, né, tem que ser mais Brasil e menos Brasília. Quando o Estado ele se afasta dessas relações, interfere o mínimo possível, traz mais liberdade econômica, as pessoas começam a negociar mais e a economia começa a girar, começa a crescer. Quando começa a ter esse engessamento das relações trabalhistas, isso só piora tudo. E aí a gente vê esses reflexos. É claro que o ministro vai falar que tá tudo certo, tá tudo muito bem. Até uma das falas dele foi falar que quem perde mais é a empresa e não a economia. Poxa, a gente tem um serviço que é mais barato, é mais dinâmico, tem as pessoas que trabalham, que conseguem fazer um bico. Muitas vezes, eu tô desempregado, eu consigo fazer uma renda extra, uma renda a mais trabalhando pelo aplicativo, mas não, quem vai perder são as empresas ao sair daqui do Brasil. Ele não está considerando essas pessoas, não está considerando a sociedade como um todo. Esse que é o grande problema desse pessoal que quer mais controle estatal. Certinho? Bom, por esse vídeo é isso. Forte abraço, até a próxima.